Qual é o grande problema de você seguir essa lógica que está sendo aí distribuída pelos quatro cantos, de que você, para estudar para o TSE, tem que começar pelo direito eleitoral? Eu vou falar do direito eleitoral principalmente porque é o melhor exemplo de todos. Até porque qualquer pessoa normal sabe que se a prova do TSE importante vai ser eleitoral. Mas você pode fazer a mesma cagada estudando para o TRT e achar que o processo do trabalho tem que ser o primeiro assunto. Ou você fazer um TJ e achar que lei de organização judiciária é a primeira lei a se ler. E tudo na vida depende de uma progressão. O nosso cérebro, ele funciona muito bem através de uma palavrinha chamada contextualização. O seu cérebro ele tem um poder grande de armazenamento mero de informação? Tem, informação crua, beleza. Então você consegue memorizar uma lei? Porra, parabéns. Você consegue memorizar um texto? Deus te abençoe. Só que o nosso cérebro ele não consegue funcionar de uma forma efetiva, eficiente, se ele não tiver um contexto por trás daquilo. E para você construir contexto, existe uma coisa chamada sequência lógica. Tá? Você já parou para perceber que você tem muito mais facilidade em aprender um direito quando o teu professor te dá exemplos e vai mostrando a construção da história do que simplesmente quando ele lê um slide que tem o artigo? Você já parou para perceber isso? Por que vocês acham a didática da galera tão boa quando ele dá exemplo? Basta dar exemplo que virou o melhor professor da história. Porque você entendeu o assunto. E não é simplesmente porque o exemplo é sensacional, normalmente é, mas é porque ali houve uma coisa que o teu cérebro se enquadra muito bem, contextualização. Então, para você contextualizar algo, você tem que ter, desculpa, eu sei que eu vou falar uma besteira grande, contexto. Você precisa criar uma situação, você precisa criar um caminho. Não dá para chegar para você e falar, olha, você quer ir para Marte? É só ir. Não, existe uma construção para chegar até Marte. Você tem todo um procedimento para chegar até lá. E concurso público é a mesma coisa. Se a primeira coisa que você faz é estudar direito eleitoral para o TSE sem ter estudado uma contextualização anterior, você já está no caminho errado, você já tem toda a possibilidade do mundo para não passar no próximo concurso. Você quer um exemplo? A primeira coisa que o Código Eleitoral deixa claro para você quando você começa a estudar órgãos da Justiça Eleitoral é que a Justiça Eleitoral é uma justiça judicial, administrativa e consultiva. Isso para você significa alguma coisa? Talvez não. Sabe por quê? Está faltando o Poder Judiciário. Primeiro momento em que você percebe, opa, eu comecei errado. Porque se eu não entendo a estrutura do Poder Judiciário, eu não vou entender a estrutura da Justiça Eleitoral. Se o meu professor falar para mim que a Justiça Eleitoral ela oferece as garantias da magistratura, exceto a vitaliciedade, eu não vou conseguir entender. Por quê? Porque eu pulei etapa. E essa etapa está onde? No direito constitucional. Então, se você não estudou Poder Judiciário, se você não tem noção de garantias da magistratura, se você não sabe o que é o Ministério Público, porque você vai ter que ver o Ministério Público Eleitoral em algum momento também, a coisa não vai andar. Ah, mas Dalma, eu consigo estudar. Sabe o que eu faço? Se eu encontrar esse ponto, esse é o primeiro exemplo, tá? Se eu encontrar esse ponto e tiver dúvida, eu vou lá no Constitucional. Beleza. Então, vamos fazer desse jeitinho? Vamos. Você está estudando eleitoral, beleza? Tá. Aí você está vendo lá as competências do TRE e do TSE, por exemplo. Aí você percebe que existe um monte de competência dividida em judiciário e administrativo, o que é uma coisa estranha. E você fica assim, nossa, mas eu não estou conseguindo entender por que o TRE tem tanta atribuição diferenciada que não é simplesmente julgar alguma coisa. Vou lá para o direito constitucional porque eu escutei uma vez um babaca qualquer, Dalmo, por exemplo, falando que eu devia estudar constitucional o Poder Judiciário. Aí você volta. Você percebeu que você estava estudando uma linha de pensamento e você quebrou essa linha completamente para voltar lá para o direito constitucional. Você perdeu tempo. Você mudou a direção do seu estudo, que era para ser eleitoral, agora está no constitucional. Apesar de falar de um termo bem próximo, é Poder Judiciário e Organização Eleitoral. E você perdeu um tempo enorme, você destruiu todo o seu planejamento daquele dia. Aí o que você vai ter que fazer? Reajustar o planejamento dos próximos dias. Tudo que você fez, se preparou para a semana, foi para o lixo. Então esse é o primeiro exemplo que eu quero te dar. Você logo de cara já encontrou uma situação em que você não conseguiu entender a organização da justiça eleitoral e precisou voltar lá para o direito constitucional. Aí você fala para mim, Dalmo, isso é besteira. Isso é besteira porque eu consigo estudar tranquilamente juntando esses assuntos e eu não vejo nenhum problema nisso. Tá bom, sem problema. Você vai falar, vamos para o segundo exemplo. Você começa a estudar ali, ainda tentando entender a lógica. Pô, cara, eu tenho ali
o Código Eleitoral, eu tenho a lei de eleições, eu tenho a lei de inelegibilidade, eu tenho a lei de partido político, eu tenho uma resolução de alistamento eleitoral. Como é que eu vou lidar com essa maluquice? E, aliás, que porra de resolução é essa? Simples. A grande jogada é que, a partir do momento que você tem uma resolução do TSE, você considera ela menospreza. Porque o que importa é a lei, né? A lei é que prevalece, é a resolução que se exploda. Mas se você não entende como funciona a justiça eleitoral, você não percebe a importância dessa resolução. Porque a resolução serve exatamente para normatizar um processo que precisa ser a todo tempo atualizado, porque as coisas mudam o tempo inteiro. Aí você perde o maior tempo estudando o Código Eleitoral, tá? Segunda via de título, revisão de título eleitoral. Aí você começa a estudar transferência, alistamento, para depois descobrir que tem uma resolução que fala da mesma coisa, só que fala da forma correta. E detalhe, tem prazos diferentes, tem sistemas diferentes, qual prevalece? Óbvio que é a resolução. Você tá louco, é Código Eleitoral, ele que prevalece. Não é. Nosso Código Eleitoral é antigo pra caramba. Metade ou mais do Código Eleitoral é para ser ignorado na sua existência. Então você tem que saber enfiar o Código Eleitoral no meio do estudo ali. Só que o problema é que você não tem nem noção de como que se estuda uma legislação. Sabe por quê? Porque você não passou nem pela teoria do que é uma lei, o que é uma resolução, o que seria, sei lá, um decreto, qual seria a função disso. E aonde que você vai ver isso? No direito administrativo. Quando você for estudar poder regulamentar, poder normativo, tanto faz. Não são a mesma coisa, mas têm a mesma funcionalidade. Você está entendendo? Aí você fica assim, pô, peraí. Eu preciso voltar lá para o administrativo, por exemplo, para conseguir entender essa lógica. Não, administrativo é o caramba, pô. Vou voltar lá para o constitucional. Tá, pode ser. Porque você tem coisa na DCT que é importante em relação ao direito eleitoral. Você sabe o que é a DCT? E você não consegue entender essa estrutura no Brasil, como é. Você vai falar da pirâmide de Kelsen. Pô, que bonito, né? Dalmo falou da pirâmide, que porra é essa? Você não entende a lógica de Constituição Federal, leis infraconstitucionais, normas, atos administrativos. Você tem que entender também essa estrutura, para você conseguir posicionar ali o direito eleitoral em si. Uma das primeiras aulas que eu dou para meus alunos é a chamada antinomia da justiça eleitoral. Como funciona a determinação de o que prevalece sobre o quê? Critério cronológico, critério de especialidade. É bonito pra cacete, mas se você não tem uma base do que é uma lei, como funciona o sistema normativo nacional, nada vai funcionar. E sabe de onde você vai pegar isso com detalhe mesmo? Lá em Poder Legislativo. Mas, Dalmo, pra que estudar legislativo se eu estou estudando no TSE? E quem disse que você vai estudar todo o Poder Legislativo? Mas você tem que saber pelo menos a construção. Então, assim, segundo exemplo que eu estou te dando, de uma situação em que você se preparou para estudar o assunto X, não conseguiu entender aquele assunto porque faltava informação anterior, você foi buscar essa informação anterior, quando você voltou, já desestruturou o caminho todo. E vamos pensar uma coisinha? Vamos juntar os dois? Você percebeu que você estava estudando o órgão da justiça eleitoral, você teve que voltar. Agora você está estudando a legislação eleitoral, você teve que voltar. Tem alguma coisa errada. Vamos sair um pouquinho do direito eleitoral? Porque a gente está vivendo um momento que a gente não tem edital. E é um concurso diferente, TSE unificado, como é que vai ser, meu Deus? A gente sabe que vai cair Estatuto dos Servidores Públicos. Sabe o que eu vou fazer? Vou estudar 8.112. Beleza. Você estudou agentes públicos? Que você encontra em dois momentos, tanto dos artigos 37 a 41 da Constituição, e aí você pode estudar no modo constitucional, administrativo, depende de como você está estudando, não tem problema. Ali você tem a estrutura de agente público, tanto quando você for começar a estudar também o direito administrativo em relação à organização da administração pública. Que você tem a estrutura, entidades, órgãos e agentes. Se você não entende agente público, você não adianta porra nenhuma você estudar estatuto. Não adianta nada você estudar improbidade. Porque você não sabe o que é agente público. Não adianta você estudar licitação se você não sabe a organização da administração pública. Porque se eu falar para você agora, a Lei 14.133 não é aplicável a uma empresa pública, a uma sociedade de economia mista. Por quê? Porque existe legislação própria, 13.303, e você me fala, oi? Se isso não entrou com facilidade no teu ouvido, é porque tem alguma coisa errada. E se você já está estudando licitação, e quando você lê o artigo 1º, você não se deu conta que está faltando as empresas estatais, já está errado. Então você está vendo como é que você já começa no furo. E vai chegar um momento que, pô, peraí, é mesmo, né? E a empresa estatal? Aí você vai ter que voltar.
essa loucura, vamos estudar o que mais cai. Como é que você vai estudar o que mais cai se você não tem a estrutura para entender o que mais cai? Eu sou ótimo memorizando, parabéns. Se você pega uma prova em que a questão é um pouco mais elaborada, você se fode. Porque a pessoa que memoriza, aí vem essas técnicas de memorização de lei, quando você sai do padrão de memorização, quando você sai do texto legal, essas pessoas se arrebentam, porque elas não conseguem interpretar. O que eu preciso que vocês tenham cuidado? Começar a estudar para um concurso tal não significa começar a estudar os específicos daquele concurso tal. Você precisa ter uma base de conhecimento mínima. Então, galera, quais são os principais erros que eu tenho visto o pessoal cometer? A galera querendo procurar atalho, a galera tentando acreditar em coisas que são impossíveis e não utilizar o cérebro, que é a melhor coisa que tem, e o principal de tudo, seguir esses mantras de internet que são problemáticos. Você começar pelas matérias que têm mais peso, pelas matérias específicas, pelo que mais cai, é o pior caminho da sua vida. Por quê? A partir do momento que você estruturou errado o seu planejamento, você não vai entender o que você está fazendo. Não é frustrante? Na boa, você estudar pra cacete, chegar na outra semana e não lembrar nada do que você estudou?